Vocês estão? Melhor de tudo era a cara do senhor esperando. O melhor de tudo é ver minha cara esperando? Não, vocês são demais, viu? Desculpa. Vamos para a frequência, tá, pessoal? A gente tem muitas páginas para corrigir hoje, né? Ana Beatriz. Quem mais? Tá aí. Ângelo Rian. Ângelo Rian se encontra. Não. Rudsa Ellen. Se encontra. Rudsa, não. Antônio Guilherme. O Guilherme tá com duas aulas minhas que ele não se encontra. Cauã. Cauã. Cecília. Também não. Roger. Deixa eu só corrigir isso aqui. Roger, presente. Gustavo faltou. Yasmin, presente. Ah, tá na roda dele, né? Isabelle Almeida. Isabelle Almeida, tá presente. Isis Lara. Isis Lara não. Caroline. Letícia Nascimento. Letícia não se encontra. Lívia Maria. Maria Clara. Maria presente. Maria Clara. Maria Isabelle. Caroline Ribeiro. Caroline Ribeiro está aqui. Marlon. Marlon não é o, não. Milena Kelly e Stephanie. Vou colocar a presença desse rapaz que chegou agora. O Ângelo. Yasmin, eu te chamei. Chamei e já coloquei até a presença. Ai, e eu. Lorena. Quem é Lorena? Pelo amor de Deus. É um meme, professor. Ah, eu tô muito desatualizado de meme. Ainda tô naquele cara da guitarrinha. Agora, é o seguinte, pessoal. Faz tempo que o Marlon não assiste aula. Faz tanto tempo. Tempo demais. O professor... Não, o Edson é pior ainda. Vamos lá. Pessoal, assim como na atividade passada de história, né? Eu passei de novo para vocês entregarem na sexta-feira. Essa atividade aqui, que foi postada no dia 10, né? A entrega para hoje, só foi entregue por uma pessoa. Eu acho que eu mandei duas vezes, professor. Sei lá, eu mandei uma vez, aí o professor postou outra vez, eu mandei de novo. Foi só você que mandou. Eu postei duas vezes essa atividade. Página 250 e 254. A 254. Não, só postei uma vez. Só uma única vez, no dia 10. Geografia, né, professor? Decepção. Mas pode, só uma pessoa manda. Professor, Oi, é geografia, né? a geografia. Não sei. Bom, vou corrigir aqui com vocês, tá? Esse conteúdo aqui realmente vai pegar um pouquinho pesado. Mas assim, eu vou passar as próximas atividades. Eu espero que vocês. As próximas duas páginas, se eu não me engano, são só duas páginas. Eu vou corrigir essa aqui com vocês. Primeira questão. Diferencie a colonização de exploração e colonização de povoamento.
fez, mas não enviou, você vai responder aqui com a gente. Responda aí Eu a fiz, primeira professor. questão. Eu fiz, professor. É de geografia? Isso. Calma aí, Pode deixa eu abrir. compartilhar sua resposta? Posso? Deixa eu só abrir o livro. Qual é a página, professor, que eu tô abrindo aqui? 250, tá bom? Posso ir falar na minha então, professor? Pode sim. Isso está certo, hein? A colonização de exploração tem como objetivo a economia externa e a de povoamento, a economia interna. Posso falar agora? Pode. Eu coloquei a colonização de exploração, que é as quais a metrópole tem como interesse apenas explorar os recursos naturais da colônia. E a do povoamento são terras utilizadas para moradia e subsistências das colonizadoras. Tá. Tanto uma resposta que está um pouco detalhada, como a outra que está resumida, estão corretas, né? A colonização de exploração nada mais é do que a colonização que foi realizada com a intenção de, como o próprio nome diz, explorar as terras, né? De tomar as riquezas produzidas para a Europa, nesse caso aqui de colonização do Brasil, né? Já a colonização de povoamento, no caso, a colonização de exploração era a economia externa, tá? Já a colonização de povoamento, o objetivo era, como o nome sugere, povoar aquela região, ou seja, que as pessoas viessem para residir aqui. Se pessoas iam residir aqui, haveria com certeza a necessidade de que houvesse uma engrenagem da economia rodando, né? Produção, compra, trabalho, tecnologia, desenvolvimento, o comércio rotacionando naquela região, né? A economia, aliás, desculpem, a economia rotacionando naquela região. Então, você resumiu bem, viu, Yasmin? Colonização de exploração se baseia em economia externa e colonização de povoamento se baseia em economia interna. Isso falando de economia, né? E você também deu bons detalhes, viu, o Yasmin? Yasmin não, Carolina. Colocar aqui a resposta para os demais. Muito boas as duas respostas. Segunda questão. Observe o mapa abaixo e responda. Qual o nome do bloco econômico sul-americano que está sendo representado pelos respectivos países? Quem respondeu essa? A 2, pessoal, na próxima página. Para ler a resposta. A resposta, pessoal, a gente está falando justamente, vou dar até uma dica aqui, vai ser só uma dica. A resposta estaria na página 247. Voltem aí para a página 247. Mercosul e Unasul. Só Mercosul, Mercosul, exatamente. A resposta é Mercosul. Bem? Coloquei aí na segunda questão, a resposta é Mercosul. Só isso aqui. Terceira questão. Quem quiser pode ir tirando o print da resposta, tá? Essas aqui vão ser bem mais leves, as respostas. Para não dizer que vão ser pequenas. Quais as principais características da América Latina? Posso falar, professor? Pode. É uma área localizada no continente americano, constituída por 20 países. Na economia, composta por países marcados por intensos conflitos políticos sociais. A América Latina ainda é um país subdesenvolvido que depende primariamente de investimento externo.
E na geografia, o espaço geográfico da América Latina é bastante diverso, variando desde planícies inundadas até altas cordilheiras. Só faz o seguinte, só troca essa parte de América Latina é um país, tá bom? Coloque que a América Latina é uma região do continente americano, tá? Já que ela compreende a América Central e do Sul, tá bem? Mas de um todo a sua resposta está corretíssima, tá bom? Bom, a gente poderia dizer, né? Falando que a América Latina sempre falando de idioma, né? São países que falam predominantemente idiomas de origem neolatinos, né? Como também se assemelham pelo seu aspecto socioeconômico. A gente nota que não há muitas diferenças nos países compreendidos na América Latina, diferenças econômicas, né? Tem alguns que são pobres, mas não tem nenhum que seja extremamente rico, visto que a colonização e exploração foi a marca do nosso processo de formação, né? Tivemos uma enorme exploração do nosso território aqui no Brasil e lá na América Central também, né? E a gente pode notar esse fato justamente pela pouca diferença que há do ponto de vista socioeconômico. A educação aqui no Brasil é mais ou menos? É mais ou menos. É um pouquinho melhor do que em outros países, mas não difere muito, né? O sistema político aqui no Brasil é mais ou menos, né? Agora talvez esteja pior, é mais ou menos, assim como em outros países. A educação não, já falei. A segurança pública no Brasil, a gente pode dizer que é ruim, né? Em outros países da América Latina, chega a ser bem pior. A saúde, opa, a saúde agora a gente sai um pouco na frente, né? A gente tem o SUS. Em outros países não é tão bom assim, porque não tem um sistema de saúde tão bom como o SUS. Acreditem, o SUS é bom. Ruim é a administração política que põe as mãos no SUS, mas o SUS é maravilhoso, é invejado por vários países, certo? O SUS é maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já falei aqui para vocês que só para a gente sair um pouquinho, né, da atividade e ir para algumas curiosidades. Nos Estados Unidos, você, por exemplo, tem que pagar para uma ambulância te levar. Você paga para ser socorrido de um furacão, você paga por qualquer atendimento, você paga por tratamento de câncer, você paga por tratamento de HIV, e tudo isso aqui no Brasil é de graça, né? Já pensou, se você for chamar uma ambulância, a ambulância só vai se você pagar? O SUS vai de graça, né? Tratamento para Covid-19 no Brasil é de graça. Nos Estados Unidos custa de 30 mil a 73 mil dólares. Tratamento contra HIV de 14 a 20 mil dólares. Tratamento contra diabetes anual é 16 mil dólares. Tem ideia do que é? Sem falar dos outros, né? A ambulância custa mais ou menos 220 dólares, uma UTI custa 12 mil dólares. Um parto, né, para você dar à luz, você vai desembolsar no mínimo 10 mil dólares para todo o tratamento médico, tratamento ali, como é o nome? Antes do parto, o pré-natal, toda aquela assistência no trabalho do parto, aquele repouso que você fica um tempinho lá no hospital, né? Tratamento para diabetes, 9 mil reais, 9 mil reais, não, 9 mil dólares. Então, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é maravilhoso. É por isso que eu passei para algumas turmas temas da redação voltado para o SUS, né? Valorização do SUS durante epidemias, o tratamento do coronavírus, o enfrentamento do coronavírus, aliás, e essa associação com o SUS, e o nosso sistema de saúde é, sim, invejado no mundo todo. Não é ruim.
Ruins são os políticos que acabam sucateando. Quarta questão. Descreva a importância da colonização de povoamento no processo de desenvolvimento da América anglo-saxônica. Posso falar, professor? Com certeza. Países que fazem parte da América anglo-saxônica tiveram uma colonização de paísamento. Isso quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Basicamente, se você tem Para pesquisar, é povoamento. Desculpa. povoamento. Não, mas eu entendi. Se você vai ter, né, um povoamento numa região, via de regra, é provável que a sua economia se desenvolva, né? Porque as pessoas não vão morar ali e fazer fotossíntese para sobreviver. Vão ter que comprar comida, né? Vão ter que trabalhar, vai ter que gerar riqueza, a economia tem que girar, né? O capital tem que girar. Em razão, essa segunda frase aqui é interessante, em razão de países como os Estados Unidos e Canadá serem desenvolvidos, está explicado em seu modelo, aliás, a razão está explicada em seu modelo de colonização de povoamento. Majoritariamente foi uma colonização de povoamento nos Estados Unidos e no Canadá. Ah, professor, mas espera aí. Por que isso explica a razão de lá ser desenvolvido? Só jogaram mais gente lá e a economia começou a caminhar para frente, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Vamos lá. Temos uma região que tem uma quantidade X de pessoas, certo? Ou então, vamos pensar que tem uma quantidade X de pessoas. Agora, essa quantidade aumentou, deixa eu ver, um quinto. A demanda, né, de atendimento ambulatorial, né, hospitalar, a demanda de educação, de segurança pública, de emprego, de geração de emprego, de criação de algum possível polo industrial, vai ser grande, né? E a gente nota que a colonização nas 13 colônias americanas, né, no caso, as 13 colônias estadunidenses, foi uma colonização de povoamento massiva. Então, muita gente foi para lá, muito do desenvolvimento de lá se deu por conta dessa demanda. Ei, tem muita gente aqui, o governo precisa fazer alguma coisa. A economia tem que virar, tem que ter mais fábrica, tem que ter mais fazenda, tem que ter mais campo, tem que ter mais emprego. Se tem tudo isso a mais, tem mais dinheiro rodando, a economia, a tecnologia, a farmacêutica, mais de um tempo para cá, todas as tecnologias, principalmente da informática, trabalhando em prol desse desenvolvimento, certo? A questão da informática é bem para cá mesmo, tá certo? Quinta questão, cite o nome de dois países subdesenvolvidos de economia extrativista da América. Podem falar, tá? Dois países subdesenvolvidos. Colocou só um, depois diga aí. Você acertou 50%, né? O Haiti é um país subdesenvolvido, mas a economia é a cara do professor. A economia de lá, ela não é majoritariamente extrativista, tá? Ela se baseia na agropecuária, tá bem? Não é extrativista, é agropecuária. Na quinta questão, no item A, aliás, quinta questão, item A, eu colocaria o seguinte: Venezuela e o Equador, certo? Venezuela e Equador. Agora, quinta questão, item B. Um país emergente da América do Norte. Alguém fez? México. Ok, México. É um país emergente. Está corretíssimo. Quinta questão, item C.
colocou o México, muito bom. 2 países subdesenvolvidos de economia agropecuária da América Central. O Haiti eu já falei que está no meio, né? O Haiti e qual foi o outro que vocês colocaram? Ah, meu Deus, por favor. Haiti, República Dominicana. República Dominicana tá ótimo, tá maravilhoso. Bote Haiti e República Dominicana. Olha, Jamaica dá certo também, tá? Haiti e Jamaica também pode ser. Mas Haiti e República Dominicana são mais contundentes para essas questões aqui, tá? Para essa questão em específico. Bom, vamos lá, continuando. E tem primeira questão, aliás, de encerramento. Na Idade Moderna, o processo de colonização europeia das regiões do continente americano não foi uniforme. Pode-se distingui-las em áreas de... Primeira questão de encerramento. Encerramento. Vamos lá. Ninguém... bem, muito bem. Exatamente, item B. Tá bom? Colônia de exploração baseada na escravidão e na grande propriedade agrícola e de colônia de povoamento. Segunda questão. A história dos países latino-americanos, apesar de distinta, tem muito em comum. Assinale a alternativa que confirma esse enunciado. Qual item na 2? Questão em A, 2A. O atraso na industrialização tornou essa região dependente dos fornecedores externos de bens de produção, o que conduziu a um crescente endividamento externo, a famosa dívida externa dos países latino-americanos. Que, curiosamente, no governo do PT, conseguiram quitar essa dívida. No governo Lula, aliás. Terceira questão. Na América Latina, predominam os idiomas espanhol e português, mas são faladas também outras línguas que não têm origem latina. Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta. Terceira questão, o que é que vocês marcaram? Como exemplo de incorreto, né? Como exemplo de língua praticada na América Latina, de origem não latina, temos o holandês, que é o idioma oficial da Guiana. Não. Isso aqui, né, é o item D, tá? Se você tivesse dado um Google, né, você ia ver que o item por si só já é falso, né? Porque o idioma oficial da Guiana é o inglês, tá bem? Eu não estou incentivando vocês a darem Google para tudo, não, tá? Mas é uma informação que você talvez não soubesse. E você não tem a obrigação de saber. Né? Agora sim você sabe. Terceira questão, entender. Quarta questão. Analise a charge. O Paraguai faz parte do bloco econômico do Mercado Comum do Sul. Entretanto, a charge brinca com uma situação de castigo com o país, ocorrida em 2012. A decisão adveio porque os demais integrantes do Mercado Comum Sul-Americano
consideraram a destituição do presidente paraguaio uma ruptura da ordem democrática. O fato destacado promoveu uma alteração significativa no bloco em função do quê? Não fizeste essa, mulher? Em função da entrada da Venezuela, a qual dependia da aprovação paraguaia. Quarta questão, item A, tá bom? Quinta questão. Que, no caso, é a última página, né? Quinta questão, fala, tem que... O mais importante setor industrial mexicano é o... Isso aí disse lá no texto, pessoal. Não. Petroquímico. É petroquímico, tá bom? É o item A. Fala, Cris, o que foi isso? Questão A. Sexta questão. O país destaca-se por dois motivos. Um, positivamente, por estar entre os 5 países com maior produção mundial de café. O outro, negativamente, pelo primeiro lugar na produção de cocaína, o que sustenta o narcotráfico internacional e financia diferentes grupos guerrilheiros. É um país da América Latina banhado ao mesmo tempo pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Qual das alternativas abaixo indica o país que apresenta essas características? Sexta questão. Sexta questão. Sexta questão é o item D, tá bom? D de dado. Colômbia. Fala, meu Deus, ligou até a caixa alta. Que é isso, mulher. Sétima questão. A América anglo-saxônica abrange os Estados Unidos e o Canadá, países onde predomina o inglês, língua de origem anglo-saxônica. Marque a alternativa incorreta sobre a América Latina. Sétima questão. A América Latina, vamos lá, incorreta. Vamos ler os itens. Item A, vamos lá. A América Latina é uma região do continente americano de países que falam línguas latinas. Ok, correto. Vamos ler o item B. A América Latina é uma porção da América anglo-saxônica que reúne países que falam inglês. Está errado do começo ao fim. Até porque o enunciado já começa dizendo a América anglo-saxônica abrange Estados Unidos e Canadá. Então a América Latina não faz parte da América anglo-saxônica. E vamos ver o resto, né? Só para a gente ter certeza. A América Latina é formada por uma maior quantidade de países do que a América anglo-saxônica. Verdade, se na América anglo-saxônica só tem 2, a gente aqui tem um monte. Entender. A América Latina tem o Brasil como seu maior país, tanto em tamanho como em população. Corretíssimo. E no item E. Na América Latina predominam os idiomas espanhol e português, línguas derivadas do latim. Claro, com certeza. Então, o item incorreto aqui sobre a América Latina é o item B. Qual é a questão mesmo? Vem a 7, né? Não, mas é assim mesmo. A gente vai corrigindo e a gente chega... Vixe, Maria, ela até saiu de tristeza da aula. Oitava questão. Por que no Brasil se fala português enquanto que quase na totalidade de países vizinhos se fala espanhol? Questão óbvia, hein? O professor falou sobre isso aqui. Oitava questão, pessoal.
E vamos ver aqui, né? Vamos pensar no seguinte. Lá nos Estados Unidos falam inglês, né? Falam inglês por quê? Por que falam inglês nos Estados Unidos? Se quiser ligar o microfone para falar, tem problemas, tá? Porque eles foram colonizados pelos ingleses. Na América Central, o idioma predominante é o espanhol. Por quê? Porque eles foram colonizados pelos espanhóis. Aqui a gente fala português. Por quê? Por causa que a gente foi colonizado pelos portugueses. E quem colonizou a maioria dos países circunvizinhos do Brasil? A Espanha? Os espanhóis. Então, é meio lógico, né? A gente fala português porque foram os portugueses que colonizaram a gente, enquanto na maioria dos países vizinhos, quem colonizou foi o povo espanhol. Resposta correta, item D. Yasmin, esse D aqui tá corretíssimo. Esse D ele perseguiu para chegar na oitava questão. Bom, agora eu vou dar tempo de sobra de passar as próximas questões. 255, atividade para a próxima aula, tá? O México, oficialmente Estados Unidos mexicano, é uma república constitucional federal. É o quinto maior país das Américas em extensão. O México, dentro dos critérios de regionalização físicos e socioeconômicos, está localizado na... Eita, agora pegou, né? Está em duas Américas. Como é que pode isso, professor? Pode sim, a gente pode até responder essa questão aqui. Vamos lá. Vamos por eliminação. O México está na América do Norte, América do Sul, América Central. O México está em qual América? Está na América do Norte. Então, a gente vai ter duas opções aqui, né? O item A e o item D, né? Respectivamente, são os dois que falam que está na América do Norte. Agora, a segunda opção do item A é a América Latina. A segunda opção do item D é a América Anglo-Saxônica. Quais são os países da América Anglo-Saxônica mesmo? Quero uma explicação sobre isso, não é só responder assim, eu acho não. Quais são os países da América Anglo-Saxônica? Mas eu tô me referindo à alternativa, no caso. Falando que é a que eu acho, não tenho certeza, entendeu? Quantos países? Não, não, eu estou fazendo outra pergunta aqui. Quais são os países da América Anglo-Saxônica? Para a Ah, gente ter certeza. Países da América Anglo-Saxônica são dois, pessoal. Só dois. Estados Unidos e Canadá. Exatamente. Se são só eles dois, então o México está de fora, né? Ou seja, parece que o item D está errado, o item A é o correto. Exatamente. Nona questão, o item A. Tá bem? Já pode marcar. A regionalização histórico-social da América divide o continente em... Só um detalhe, tá? Detalhe importante aqui dessa questão. Não estamos falando da ordem geográfica, tá bom? Estamos falando em ordem histórico-social, tá bem? Tipo, quem colonizou quem, tá bem? No caso, a gente vai ter aqui três regiões: América do Norte, América do Sul e América Central. Duas regiões: América Latina e América Anglo-Saxônica. Cinco regiões: países que falam língua inglesa, língua espanhola, francês, holandês e português. Ou quatro regiões: países latinos, andinos, guianas e o Brasil. Qual vocês marcariam aqui? marquei a Por quê, minha querida? alternativa. Hum? Alternativa, professor da questão. Não, eu sei, eu quero um porquê de você achar que esse item está correto. Ô, professor!
eu não sei explicar nada. Vamos lá, é o seguinte, ó. Foi o que eu expliquei no começo, olha. Se eu estiver falando de ordem geográfica, eu vou estar falando de localização específica mesmo, né? Então, se a questão pedisse, Carolina, é o seguinte, se falasse sobre a regionalização geográfica da América, aí sim seria mais prudente falar três, né? Três regiões: América do Norte, América do Sul e América Central. Mas quando eu falo regionalização histórico-social, né? Ainda dei aquela dica lá. Quem colonizou quem? Eu estou falando não tem outra maneira de explicar sem ser redundante. Eu estou falando de uma questão histórica. Ou seja, os países neolatinos colonizaram da América Central para baixo, e os países anglo-saxões colonizaram da América Central ali para cima. Então, parece que eu tenho duas regiões, América Latina e América Anglo-Saxônica, tá bem? A questão aqui é mais histórica do que a ordem geográfica, tá bem? 10ª questão, item B de bola. Tá, ok? Vai ficar 12, 13, 14 e 15, né? Vamos resolver aqui a 11. A gente tem menos de um minuto, acho que não dá tempo. Bom, vai ficar essas 5 questões, tá, pessoal? Que não vai dar tempo de responder a 11. A gente vê essa atividade na nossa próxima aula de geografia, tá certo? E no caso é segunda-feira, tá bom? Aí vocês vão ter tempo de pesquisar, de estudar bastante sobre esse assunto, tá? Estudem sobre esse assunto da colonização das Américas, tá bem? Eu não fiz isso. Bom, pessoal, deu nossa hora, eu vou ficando por aqui, tá? Um abração em todo mundo, a gente se vê amanhã com produção textual. Amanhã e depois, tá? Até mais, pessoal. Um forte abraço.